Oi, seja bem-vindo ao Contrafluxo e hoje a gente vai falar sobre desejo feminino e seus dilemas. E para a gente falar desse tema babilônico hoje, eu tô aqui com Lynn Chemas, psicóloga, influenciadora digital e também fala muito sobre feminismo, sobre as questões de gênero e principalmente a questão do nosso desejo como mulheres, né? Como é que isso impacta a nossa saúde mental. Então seja muito bem-vinda, Lynn. Estou muito Obrigada, feliz de você Carol. estar aqui. Boa. Fale um pouquinho sobre você, sua carreira. Então, né, quem me acompanha aí já sabe, há um tempinho que eu tenho trazido aí um monte de questões femininas à tona, né? Então, isso é uma coisa interessante, eu falo sempre que eu tenho oportunidade disso, porque eu sou psicóloga clínica há quase 20 anos e atendia, né, todos os públicos. E Sim. quando eu entrei no Instagram, o Instagram tem muito isso, né? Vai puxando um tema que gera mais movimentação ali, Uhum. interação e tal. E os temas que davam mais repercussão aí que eu falava eram as questões femininas, né? A Femininas. minha percepção sobre ser mulher, a minha percepção sobre todas as mulheres que eu ouvi. Então eu me sinto hoje, de fato, muito porta-voz das mulheres, assim, né? Tem sido um negócio muito interessante. Você é, de fato. E eu sempre brinco com isso, né? Não são todas, ali não é um Instagram pessoal, então não são as minhas dores necessariamente, mas as dores das mulheres são as dores de todas nós, então mesmo com algumas particularidades, mas é uma mesma vai puxando aí a questão da outra e a gente vai tendo uns saques e uns insights juntos. Então tem Sim. sido bem legal, né? Tem sido bem legal. Eu brinco que na verdade, a perspectiva de gênero me escolheu. Não fui eu que escolhi isso. Eu Uhum. não parei e pensei, vou atender mulheres, vou falar somente de questões Uhum. femininas, mas isso foi acontecendo e tem sido incrível aí, tem sido muito legal. Com certeza, como eu falei, eu amei seu perfil. Eu acho que, assim, você traz debates muito Uhum. recorrentes, né? E faz, assim, nós mulheres temos uma ideia de comunidade. Inclusive, se você se interessa sobre esse tema, curte esse vídeo, compartilha ele com seus amigos, com suas amigas, namorada, namorado. Conversa com as pessoas sobre isso, porque é crucial para a gente ter uma vida, né, de maior satisfação, né? De Claro. maior entendimento, de maior autoconhecimento E de maior e, liberdade, e né? de Que é maior sempre a questão liberdade. para as É. mulheres é a liberdade, né? Tanto faz de expressão, de Sim, movimentação, de escolha, né? A gente está nessa briga aí. sim, sim. E realmente é um tema que a gente tem que falar cada vez mais. Então, Lin, como é que você observa, tanto dentro, né, do consultório como nas redes sociais, as questões mais recorrentes das mulheres em relação ao desejo feminino, à satisfação sexual delas? Como é que elas geralmente abordam esse tema? Principalmente nas redes sociais, né, que é aberto. Então, na verdade, né, eu sinto que a minha rede social ela vem muito da minha clínica, né? Então eu Sim. acompanho, acabo acompanhando, principalmente se a gente for falar de desejo sexual, de prazer e tal, as mulheres têm ainda dificuldade de falar sobre isso, mas no consultório aparece, né? Então, Sim. eu diria que a gente tem várias classes de dificuldades aí a respeito disso, que são, né, as mulheres casadas com dificuldade de ter uma vida sexual satisfatória, as mulheres solteiras também com dificuldade de encontrar um sexo que satisfaça, que seja à altura da expectativa do prazer feminino. A Hum. gente tem a questão da pornografia aí que tem atrapalhado bastante. Demais. Eu não sei dizer se é atrapalhado, de vez em quando as pessoas falam isso, né? Porque os caras estão viciados em pornografia e tal, não sei o que, isso é verdade. Mas eu acho também que há 30 anos atrás, desde de uma Playboy até uma situação atual de ser muito fácil, acessível a pornografia, os homens, na verdade, tiveram pouco interesse ao longo da história de satisfazer as As mulheres de mulheres. verdade, né? Sim. Então, isso aí aparece como queixas variadas, mas de uma forma geral eu vejo que realmente as mulheres ainda estão longe de conseguir, de fato, ter uma vida sexual satisfatória em circunstâncias diferentes, por motivos diferentes e principalmente por esse desencaixe, né, da disposição masculina de dar Uhum. prazer e de realmente ter ali uma troca sexual que seja interessante para os dois e não só para o homem, né? O homem ainda tem uma perspectiva muito de que ele vai lá e que a satisfação sexual É é só dele, dele. né? É, Então, e que a mulher está ali no lugar de objeto sexual, tanto exato. faz se num casamento ou num sexo casual, que é uma É, loucura também a gente pensar, né? Porque teoricamente, se é uma esposa, se é uma namorada, o cara devia estar mais preocupado com ela ter na prazer na maioria das vezes cama. não tá. Teoricamente tá, mas o que a Teoricamente, gente é. vê, na verdade, é que, de uma forma geral, o desejo masculino ainda impulsiona muito a vida sexual das mulheres Uhum. sem ser interessante para elas.
Então há sim um desencaixe real, né, do que é, uma mulher que se conhece também muito sexualmente, ela gera insegurança nos homens, né, então a gente está vendo todo o movimento aí Red Pill, Uhum. fazendo uma bandeira, levantando uma bandeira contra mulheres Outra mulher. experientes, porque as mulheres experientes e Porque tem que ser rodadas. só o objeto, né? Ela não pode E ser. o que a gente vê muito é É, que, assim, eles têm medo, na verdade, porque a mulher que é experiente, ela sabe o que ela gosta na cama, ela sabe o que é um cara bom de cama ou não, e e no a mulher que fundo, só teve um cara não sabe nada, não sabe. né. Então eles querem ficar ali com a mulher que não tenha repertório de comparação para eles. É. Então temos muitos desencaixes aí, Muito, e poderíamos. esse movimento eu observo que é muito aquela coisa de também de hierarquia, né, assim, de ter que estar acima E de da mulher. retrocesso, E de né, retrocesso imenso. porque a gente É. vê que todo movimento que puxa para um lado, eu sempre falo isso, né, se a gente tem um movimento feminista que está puxando as mulheres para dizerem: Uhum. "Não quero ficar num casamento ruim, não quero um sexo ruim, não quero sofrer abuso sexual dentro de relacionamentos", porque isso é muito Muito comum. comum, E é o né, mínimo. estupro marital, que a gente hoje tem um nome para isso, Aham. né, e diz: "Poxa, o que é que é?". É desde a mulher que de fato o cara segura e estupra, o que é mais raro, entre aspas, Uhum. porque aí eles entendem isso como uma violência, como também a mulher que é casada e o cara fica de cara feia para ela durante 3 dias, porque ela já não transou no dia Sim. anterior, ou que ele fica sem falar, né, ou que de várias formas ele vai ficando de mau humor, e a mulher sabe que ela tem que transar para poder deixar o clima razoável para conviver. Uhum. Então você pensa que como é que isso é satisfação sexual para a mulher, né, a mulher que tem que transar para deixar o cara mais ou menos simpático para a Simpático, pra convivência, conviver. e aí Como ela se não fosse um entende requisito, isso uma como obrigação, literalmente, né. obrigação. E O que aí é a gente absurdo. e aí a É. gente vai para esses outros lugares, né, porque na Bíblia vai ter gente que vai apelar para esse argumento, né, É. que a mulher está mesmo no lugar de satisfação do homem, né, ela é do Do homem, ela homem. pertence ao esposo, Uhum. né, porque as pessoas ainda têm mesmo essa fantasia de que a esposa deles tem que estar disponível para eles na hora que eles quiserem. Então, Sim. temos muitas questões aí que colocam sempre as mulheres num lugar pouco privilegiado sexualmente para elas. Sim, sim. Por isso que a gente tá aqui pra lutar. Estamos aqui para falar, né, Estamos porque a gente aqui quer, pra que a gente não soltar o quer. verbo. É, Exato, exato. sempre. E a próxima pergunta que eu ia fazer, que eu vou fazer, né, era justamente ligada à parte do casamento, né? A gente falou um pouco, mas como você observa que isso impacta na saúde mental da mulher casada que tem que Total. seguir essa Esse obrigação, script, esse total. script, perfeito. E é um script de violência, né, a Sim, gente tem que falar isso cada vez mais claramente, porque as pessoas acham que sim. é um inconveniente, né, é um inconveniente, é uma coisa difícil, as mulheres ficam muito aliviadas quando se divorciam em Uhum, situações de abuso e elas mesmas não sabem dizer depois que é abuso. Então, semana passada ali eu estava falando numa live com uma amiga e a gente estava dizendo, um dos motivos que fazem as mulheres gostarem muito de viver sozinhas, pós-divórcio, uhum. principalmente, é que elas não têm que transar sem Hum, vontade. É. E a gente fica, a gente devia ser o básico que Uhum. ninguém tivesse que transar sem Sem vontade, vontade, né? né. Mas aí, claro também que, a gente sabe que dentro de um casamento tem várias questões também que fazem com que as mulheres percam o tesão. Uhum. E isso também é uma outra história, É né, outra que é história. sobrecarga, né, sobrecarga materna, exaustão mesmo, a Uhum. multiplicidade de papéis que as mulheres estão desempenhando e que Sim. isso obviamente chega no final do dia ou no fim de semana, tá na conta dela também, né. A falta de admiração pelo parceiro, porque ela tá Eu ia sempre perguntar isso sobrecarregada. também, essa questão da Então admiração, porque é uma pessoa que te obriga a seguir um script, né? Quando não segue, tem aquela coisa. Isso já é uma perda de admiração gigantesca total, tanto faz inclusive se for na cama ou se for na vida, na tipo, porque vida. um cara que tá sentado no sofá enquanto a mulher tá fazendo 200 coisas, como é que ela tem tesão para aquele cara, É. né, que ele tá ali, ao invés de estar participando de verdade na vida, né, Uhum. dividindo as tarefas, ele tá ali sendo alguém que muitas vezes dá trabalho para a mulher, e aí depois ele quer ser desejado, né. Uhum. E sem contar que vamos falar que o desejo sexual, assim como o desejo de todos os âmbitos da vida da gente, ele é motivado pela falta, assim, Ela tipo, a gente deseja algo que a gente não não tem. tem. Se você tem uma cobrança para transar, você nunca deseja, né, porque você está sempre Uhum. em dívida. Então essa é Sim. uma fala muito Quem é que é importante. dívida? Quem é que Pois quer é. só pagar? Quem Só está no pagar. lugar É. de pagamento, Exato. como é que gera desejo isso aí? Então, Exato. muitas vezes as mulheres também sentem que boa parte da insatisfação sexual delas é porque elas queriam ter chance de ter vontade de transar para transar. E não ficar naquela negociação entre o assédio constante ali, a cobrança, a cara feia, né? A ideia, inclusive, de que elas têm que transar, porque senão o marido vai arranjar outra, Uhum. como se isso Que fosse a aí já garantia de alguma de coisa, alguma né? Como coisa. se transar É. fosse garantir que
o marido não tivesse uma outra mulher. Então, É, é um caos e eu sinto que ainda, né, a gente ainda são poucos, assim, os casais que eu observo que eu digo assim: "Não, né, essa mulher aí tá confortável com a vida sexual dela, ela tá tendo prazer, ela tá sim. transando com tesão, né, ela tá podendo dizer o que que Dizer o ela que ela quer, gosta". eu ia falar exatamente disso, o diálogo, né, a Aham. maioria dos relacionamentos, eu não sou psicóloga, né, como você, como a maioria das pessoas que vem aqui, eu não sou psicóloga, mas essa questão do diálogo, ela é fundamental, assim, para qualquer relacionamento. E as pessoas não têm, e eu não sei se fazem tanta questão de ter, sendo bem honesta, né, principalmente o homem O nesse homem. lugar o homem nesse lugar de vou te usar quando eu quero, E ele sem não tá contar que a afim. masculinidade ainda é muito frágil, né, então se uma mulher se queixa para um parceiro que ela Uhum, gostaria que ele fizesse uma outra coisa, automaticamente ainda entra na pauta aquela história de ela tá me comparando com quem, né, com uhum, quem foi que ela transou que foi melhor do que eu? Por que que ela tá falando isso? Ela tá é. querendo me criticar? Eu sou ruim de cama então? E muitas vezes eles são ruins de cama mesmo, e as mulheres não têm condição de falar De sobre isso falar. para não mexer com o ego do cara. E aí fica anos ali É presa jovem, gente, é exato. terapia, né, tá com o ego ferido, vai pra Terapia terapia. individual, de casal, de Exato, tudo, exato. E é muito né. difícil ver um homem disposto a Terapia isso, né, é a muito mexer difícil mesmo. nisso. Então, Exato. não é à toa que essa questão do gênero tomou uma proporção que tomou e que a gente está nesse momento vivendo isso, que Sim. é muito difícil mesmo ainda as mulheres terem voz de fato nos relacionamentos. Tanto faz se é para dizer não, não quero, ou para dizer não, não tá bom para mim dessa forma, eu gostaria que fosse de uma forma Aham. diferente, ou eu não quero ser casada mesmo, porque isso também é uma outra coisa, né? Sim. Que assim, independente das violências, vamos dizer que mesmo um casamento que flui, que o cara não seja, né, que é a exceção, mas que o cara não seja nada impositivo sobre o ritmo sexual, Uhum. a própria rotina, a convivência desgasta um tesão. Desgasta. É. E muitas vezes isso aparece primeiro para as mulheres, porque a gente sabe aí que os homens, de uma forma geral, não tem nunca uma regra exata, mas de uma forma geral, eles têm mais libido, eles transariam em qualquer circunstância, né? Então, Uhum. se tá de mau humor, se tá triste, se tá chateado, se tá alegre, tudo é motivo para transar, para comemorar, para melhorar. Então, Pra melhorar. e a gente sabe que as mulheres não funcionam normalmente assim, Sim. né, a mulher tem que estar num clima mais legal para se interessar, a mulher precisa de sedução, de fantasia, Uhum. e a convivência do casamento tira totalmente Tira isso, isso, né. porque é totalmente a realidade, né. Previsível, realidade, mais do mesmo, assim, né, então o sexo também dificilmente vai Sim. para lugares muito inéditos, assim, É. fica dentro de um script conhecido. É. Então, tudo isso que ainda é um desafio muito grande, e que eu acho até que quando vocês me propuseram falar desse tema, né, foi um post que tinha ali especificamente, que era, as mulheres não são nunca incentivadas nem a gostar de sexo, nem a falar Hum. de sexo, nem a dizer que elas fazem sexo. É. E aí, quando elas casam, de repente os maridos esperam que elas sejam sex machines, né, que elas Aham. arrasem, que É. elas tenham vontade de transar o tempo Sendo inteiro. que é sempre um tabu enorme E uma mulher falar. É só você pegar, por exemplo, a adolescência. Os meninos na escola já começam a falar abertamente as coisas. E as meninas não podem falar. E vai pra fase adulta, é a mesma coisa. Assim, eu observo muito isso, né? É a exato. mesma coisa. Você fala. Eu sou uma mulher que fala muito de sexo Eu com os meus também, a amigos. Eu vida falo toda. demais. A vida toda, exatamente. Aí todo mundo olha assim, tipo. Assusta. Assusta, tipo, é sério que ela tá falando isso? É sério, Exatamente. não ocorre com todo mundo hoje. É igual beber água, é igual comer, né? Em casa elas não são incentivadas a falar de Não sexo, né, porque as são. famílias não conseguem muitas vezes falar isso, até porque o grande drama é, né, os homens querem pensar em sexo o tempo inteiro, mas eles não gostam de pensar que as filhas deles transam, nem que as mães deles Deles transam, transam. e todo mundo é filha de alguém ou mãe de Eu ia alguém, falar né, isso. E vieram eles da onde? e de Será? onde é que eles Será vieram? que eles vieram? Porque é a fantasia de Maria Virgem, que é a É, mãe de Jesus Cristo, é a única a mãe cegonha emblemática, a também. santificada. É. Então, é muito difícil a gente pensar em que lugar esse também do menino que é incentivado a falar de sexo a vida toda, né, o menino que criancinha tá ali querendo ser criado para ser um comedor, né, então Uhum. assim, você é bem-sucedido quando você é um comedor. Você não é bem-sucedido quando você tá dando prazer para uma menina de verdade, ou quando você tá perguntando para a Quando menina um você tem negócio, né. várias. Você pegou Que não quer dizer várias, nada, você né? arrasou por isso. É. Eu brinco muito com meus pacientes quando chegam assim, dizem: "Ah, porque o cara conheci um cara, não sei o que e tal". Nunca namorou, ele devia ser ruim de cama. Aí o povo: "Nossa, gente, o cara que transou com 200 mulheres, mas nenhuma delas ele tinha Ficou. intimidade, ele não perguntava, ele não se Não se importava, ele não tinha troca". esforçou. Não Uma conversou. troca, né, É se uma troca. importar É. com a mulher, assim,
ele circulou como objetos, assim, pegou um monte de mulher. Esse não é o cara bom de cama, né? O cara bom de Uhum. cama é o cara que entende qual é a troca no sexo com algumas mulheres ao longo da vida dele que está disposto a ouvir. Eu sempre Sim. falo isso, né? A gente tem essa cultura ainda falocentrada aí, né? Onde o cara acha que ele arrasa se ele tiver uma ereção com um pênis grande, né? Isso aí é o grande, é o ápice, né? Da prisão. Mas, na verdade, o cara que ouve bem é o cara que vai transar bem, né? O cara que está Sim. disposto a observar Uhum. as reações das mulheres, né? Que ele está realmente. Ele não está querendo que ela finja que gozou para poder É. acabar o negócio. Ele está ali realmente interessado em dizer: ó, primeiro você, depois eu, porque quando Porque acabou a sim. ereção, É, até acabou a porque nós festa, né? mulheres Então, sempre, durante a história, fizemos isso, né? Só que era primeiro você, depois você. só você, Aí só né? você. Só você. É, Então, então. eu ainda fico chocada É, quando eu atendo algumas pessoas que são casadas há 15 anos e quando a gente vai lá futucar na história, nunca tiveram orgasmo com o parceiro. Eu digo: "Gente, como é. é isso? E Como você é que tá você achando que esse aguentou? sexo é bom?" Aí fala: "Ah, não", quando você pergunta: "E aí, como é a vida sexual de você?" "Não, é legal, é tranquila." "O que Tranquilo? é legal e tranquilo?" Aí quando você vai conversar, o legal e tranquilo é isso, o cara nunca fez sexo oral, porque tem nojo, né, tipo, ela não tem orgasmo com o parceiro: "Não, mas eu consigo gozar sozinha." Eu digo: "Oh, né, Então, tipo pra assim, que você vai transar com então por outro? que você É tá, você né, e seu vibrador, pra seu quê?" Deus. Exato. E Pra aí quê? É, você tá, exato, os né? vibradores vieram para acabar com esse negócio, né, então tá Mas muito é. complicado, os homens estão sofrendo também com isso, né. Poxa, É, eles então também não correram muito atrás, então tem que se adaptar, tem que se né, tem que se adaptar. adaptar. A pergunta que eu queria fazer também, que eu acho que é de interesse, assim, de muita gente em relação ao casamento e o divórcio. A situação da mulher após o divórcio, né? Como fica a vida sexual dela, porque tem muito preconceito. Eu observo isso, assim, desde sempre. Tem muito preconceito com a mulher divorciada, né? Ainda mais se ela for mãe e se divorciou, o preconceito é ainda maior, Uhum. né? Que ela não pode mais ter uma vida sexual ativa, a não ser que ela vai casar, e olhe lá, né? Depende de quem fala. Então, como é que você observa que fica também essa questão, né? Da saúde mental da mulher, da perspectiva da mulher divorciada, né? Como a sociedade olha para ela e como isso impacta ela. Então, né, eu venho falando de divórcio há um bom tempo, para as pessoas que me acompanham sabem, inclusive eu sou separada do meu primeiro marido, tenho um filho de 13 anos com ele, a gente se Uhum, dá super bem, tem uma relação legal e tal. E hoje eu sou casada de novo, mas eu tenho um casamento em 2 casas, e isso é uma coisa que tem uhum, chamado a atenção das pessoas, porque de fato hoje eu penso, claro que a verdade de cada um é a verdade de cada um, mas eu penso que é a melhor e única configuração possível e saudável para se viver a longo prazo, que é sim. cada um no seu espaço. Mas entendo que isso tem todo um contexto, né? Enfim, tem muitas também questões dentro disso aí. Mas eu entendo que o seguinte, a gente tem essa percepção, né, de que a mulher, principalmente porque a gente tem esses preconceitos sociais, Uhum, de achar que a mulher separada vai carregar esse estigma. As mulheres separadas muitas vezes acreditam nessa fantasia, né? Então, tipo assim, ah, sim. se eu tiver um filho, ninguém vai me Ninguém querer, vai querer. ou se eu arranjar um marido que crie o meu filho ali como se fosse dele, eu não posso largar ele nunca, porque parece que ele está fazendo um favor, ou algo do Uhum, tipo, né? Mas o que eu vejo na prática clínica de verdade, e principalmente nesse movimento de Instagram, né, que aí aquele tema vai puxando, eu vejo que, na verdade, grande parte dos divórcios são puxados pelas mulheres, são elas uhum. que pedem para se separar, apesar de se sempre Sim. achar que o homem é que Que não o gosta de homem ser que não quer. casado, mas a gente vem É, muito falando disso, que os casamentos ainda são bons para os homens, porque as mulheres somaram papéis e estão muito sobrecarregadas e o é, casamento estressa e acaba com a saúde mental é. das mulheres. Então, o que eu vejo, na verdade, são mulheres separadas muito aliviadas. E sacando que não querem casar de novo, porque entendem que dentro daquela configuração casamento tradicional elas vivem uma coisa muito pesada. Sim. Então, assim, eu digo isso, né, em alguns momentos, assim, tem algumas mulheres que eu admiro, que eu acho que são, assim, da mídia, né, e quando a gente está na mídia, a gente consegue se identificar ali com o que a gente imagina da vida de cada um, que a gente não Uhum. sabe de verdade o que é, mas a gente pensa, né, que tem mulheres hoje importantes, imponentes, né, que parecem bem resolvidas com elas, assim, Sim. tipo, Fátima Bernardes, né, Luana Piovani, Uhum. Samara Filippo, são pessoas muitas vezes, inclusive, até que me seguem, que a gente troca uma ideia de vez em quando, e eu Uhum. acho massa, porque são mulheres que entenderam que para elas ficarem
mais felizes, elas precisam se relacionar do jeito que elas quiserem. E Sim. normalmente o formato do casamento não é o jeito que Não as é o mulheres jeito que as querem. mulheres querem. As mulheres Sim. acreditam nisso antes de casar, né? Uhum. Então, assim, tem muito essa lógica de se não casar não vai ter sucesso. A gente ainda carrega esse peso, né? De tipo, se não tiver um filho, se não for mãe, né? Foi frustrada, ficou encalhada, ficou pra titia, um monte de Uhum. título que a gente ainda tá aí lutando para derrubar. Mas, na verdade, o que eu vejo são as separadas muito conscientes de que o casamento não é o melhor formato e conseguindo, sim, namorar, fazer outras coisas, né? Uhum. Há maior julgamento? Talvez, assim, eu não Talvez, sei é. dizer se a coisa da mulher separada hoje ainda tem um peso tão grande. Talvez para uns caras nesse clima aí conservador, que também são os caras que eu acho que não interessam a essas mulheres, as mulheres Sim. mais livres também não estão interessadas nesses caras. Isso é Uhum. importante a gente falar também, porque o tempo todo fica parecendo só que esses caras aqui não escolhem as mulheres, né? E assim, um cara com uma conversa dessa, qual é a mulher interessante que vai querer de verdade ter do lado, né? Então, porque se a gente for pensar no paralelo, o cara separado com filhos, ele não é um problema, ele é um partidão. Se o Uhum. cara for minimamente pai, ele é incrível, né? Então, tipo assim, o É. cara que se separou e que faz questão de ver os Os filhos, filhos. meu É o Deus, melhor homem do o mundo. melhor do mundo e é o básico, É, e né? é o Então, básico. seria o mínimo, né? Então, Sim. a mulher separada ela é muito mais julgada de tipo, se ela saiu com quem estão os filhos, né? São frases que a gente É, vê comum. viajou e os filhos vão ficar com Então, quem? Saiu, os filhos vão ficar com não pensa nunca quem? que tá com o pai, né? Porque o É, pai tá exato. vivendo a É. vida dele e ninguém Vai devia estar trabalhar e julgando. ainda pergunta, e os filhos? Os filhos estão com quem, né? Então a gente ainda está assim nesse momento, É, né, de muita instabilidade sobre isso, mas o que eu vejo na minha clínica não são mulheres separadas infelizes com infeliz, isso, eu acho. nem traumatizadas com esse estigma. Eu vejo que a galera se preocupa mais com isso antes de se separar. Uhum, E tem muita gente que demora muito de se separar com medo de tudo isso que vai acontecer. Mas depois de separadas, eu vejo todo mundo muito aliviado, né? Assim, tipo, uhum. tô vivendo a vida que eu quero, Que quer tô podendo liberdade, né? descansar, É. quando os filhos estão com o pai, é o momento onde a mulher realmente consegue descansar, porque quando ela está casada é o tempo inteiro, é full time, normalmente os filhos dentro da Uhum. lógica delas. E aí, na hora que vão ficar um fim de semana com o pai, ou dormem umas noites com o pai, é a hora que elas podem Aquela tomar um descansar. vinho, assistir uma É. televisão em paz, né? E sair com as amigas e fazer o que querem. Então, eu entendo que existem um monte de preconceitos ainda e todos eles caem em cima das mulheres, Sim. né? Mas a gente está num movimento intermediário. Sim, Assim, eu sim, acho. eu entendo, eu concordo também. O que eu observo é exatamente isso, né? Com minha experiência de vida, assim. Não de ser casada, que eu nunca me casei, mas de conviver com muitas pessoas divorciadas. Eu convivo desde sempre com muitas pessoas divorciadas, igual todo mundo, né? Porque Até porque vamos pensar isso, a maioria se divorcia. os E casamentos não estão assim, mais colocados para eu durar para vejo sempre, muito né? isso, o preconceito de fora, só que quem, na verdade, é a pessoa que tá sofrendo esse preconceito, ela tá bem. É como se, né, que houve uma fala, que houve um olhar torto. Mas Tá, é tudo de bem, é tudo de bem exato. comigo, né? Eu acho que isso é Que é paz. o grande também É. desafio aí para as mulheres é ligarem cada vez menos porque o mundo está falando delas ou porque as pessoas estão Uhum. apontando delas e poder viver mais a vida delas, né? Porque isso Sim, sim. ainda tem muita gente que ainda está mesmo muito preocupada com o que as pessoas estão pensando e aí quando olha para trás não viveu quase Não nada do viveu que quase desejava, nada. É, passaram-se sei lá porque quantos anos, né? E que era a ela história da fez. maior parte das mulheres, talvez, da geração passada, né? Sim, Então, ficar ali por sim. conceitos e achando que tem que atender a conceitos e sem É. viver de verdade o desejo delas, muitas vezes sem nem saber qual era o desejo delas, porque não Porque tinha nunca essa nem teve, oportunidade. porque se casar com 18 anos ou antes, né? Até. E não tinha opção de Não pensar tinha que era muita outra opção. coisa, Ah, né? exato. É isso aí, né? É, Então, é interessante. Simone de Beauvoir, ela fala assim, que a mulher é vista, né, como o outro. uhum, É o homem e o outro, que é a mulher. uhum. E esse outro papel estava sempre voltado principalmente para o casamento, né? O único É servir o projeto de homem. vida, exatamente, Uhum. era servir a espécie, né? Espécie não, o principal, né? A parte masculina do ser humano. E aí vinha o outro, que somos nós mulheres, para servir Pra se essa parte. encaixar. Esse era nosso projeto de vida. E assim, isso é muito recorrente, né? Eu escrevi isso, acho que em 1950, 1949. E ainda E trazemos esse ainda peso, trazemos, é. principalmente associado às religiões, né? Ou a uma lógica muito de uma direita extrema muito tradicionalista, né? Que é aquela Sim, história sim. de conservador. Assim, o conservador ele está sempre leando com a mulher.
Porque, na Sempre. verdade, sempre. Sempre. Né? Porque o Ele quer conservador, se conservar, né? Parece que é ele tá isso. vivendo bem, como sempre os É, caras de antigamente viveram, né? Ele tá tendo amantes, ele tá saindo, ele tá ganhando dinheiro dele, ele tá fazendo o que ele quer, mas ele quer a lógica da mulher a submissa ao lado, lógica. que a mulher submissa ela não tá vivendo, né? Ela tá só Não. É, cumprindo um script. sim. E isso, obviamente, aparece na cama, já que o tema O também era tema esse. é esse, Pensei aparece. quantas É. mulheres da geração passada tinham de fato alguma satisfação sexual e o homem sempre tem, porque não termina com orgasmo masculino. É. Então vamos pensar que o cara pode ser ruim o sexo, mas o Mas. cara estava tendo prazer de algum jeito, né. Aham. E Do ela mesmo zero. jeito que eu faço sempre esse paralelo também, que é difícil, é muito difícil para um homem entender o que é fazer um sexo sem vontade. Por Uhum. quê? Porque um cara sem ereção, ele não faz sexo. Não faz. É. Então, o homem sempre vai ter interesse sexual para que o sexo aconteça. Sempre. Uhum. Se ele não tem, não acontece. Não acontece. É. E uma mulher, de fato, Ela passa por isso incontáveis vezes na vida, na que é vida. não ter excitação e simplesmente cumprir um papel, porque ela não precisa Porque. que nada ali aconteça visivelmente para o mundo para que ela tenha que cumprir o papel dela, né? Exato. Então, isso é uma grande sacanagem da natureza também, né? Isso não tá no Natureza. A controle da gente tem gente. nossa razão, a gente tem nosso Exato. discernimento, os homens, né, tem os discernimento Mas a gente entende deles, que a natureza não mas a facilitou para a natureza mulher, não né? facilitou, de Exato. fato, né? Só que se ela não tá no momento também é um certo tipo de violência. Exato, é Né? de fato Então, uma é violência uma mesmo que violência, consentida, né? mesmo que Mesmo que ela ache consentida. que ela está consentindo porque Exato, pelas circunstâncias, pelas né? circunstâncias, exato. E nesse sentido também, Lin, você vê que não sei, observa muito a relação desse tema de, não só de desejo, mas assim, de entender seu corpo, seu aumento, se você quer ou não. Isso passa muito pela educação, né? Hoje você e várias, talvez milhares de outras psicólogas falam muito sobre isso hoje, o que é muito bom, porque de Uhum, forma gratuita e acessível, a gente está falando sobre isso antes de começar, né? Como a uhum. internet facilita as coisas. De forma gratuita, de forma acessível, você consegue entrar em contato com profissionais, ter perspectivas, né? Mas há pouquíssimo tempo atrás, assim, eu tenho 23 anos. Quando eu tinha 18, a internet não era metade do que é hoje, Sim, né? Não sim. tinha metade das coisas que a gente Do tinha, conhecimento acessível do que teve, conhecimento né? acessível, do Sim. tempo de tela, tudo isso não tinha. Uhum. E eu observo que a questão da educação, né, sexual, ela é muito importante. E as redes Total. cumprem muito esse papel, mas também, será que ainda falta, né? O quanto que Total. falta, né? Eu acho que falta tanto, né, é óbvio que a gente tem essa discussão aí de faltar nas escolas mesmo, né, de uma forma que não seja Uhum. só explicar biologia aqui, vamos falar de prazer, vamos falar de Sim. prazer feminino, ninguém fala de prazer Ninguém feminino, isso é um fala de tabu, prazer né, feminino. então é como se não existisse. Sim. Como principalmente dentro das casas também, né, eu atendi Exato. muito tempo, muito adolescente, e eu falava muito isso com as mães e com os pais, assim, eu dizia: "Gente, se vocês não falam de sexo dentro de casa, alguém vai falar e vai Alguém vai fazer de outra forma". Uhum, Então, se você não ensina para uma filha mulher que ela só deve transar se ela tiver com tesão, né, uhum, se for bom para ela, se o cara respeitar ela, se o cara usar camisinha, se um monte de uhum. coisa, ela vai descobrir pelos caminhos dela sem nenhuma, né, orientação sobre Orientação isso. de alguém que, né, que seu pai, Que sua mãe, que possa pode que se exato. preocupe com você, que já tenha vivido coisas, né. Uhum, Então, nesse sentido, eu acho que realmente eu tive uma criação também diferente, apesar de eu perceber que a geração de minha mãe, por exemplo, minha mãe é muito mais travada para falar de sexo do que eu fui, uhum, mas eu tive acesso a isso na minha adolescência e na minha infância, inclusive, de falar de sexo com uma certa naturalidade. É a forma como eu crio meus filhos, né. Então, outro dia uma paciente estava dizendo: "Ah, é porque eu não consigo falar de sexo, eu não consigo falar nada disso com meu filho", o filho tinha 12. Eu disse: "Gata, com 3 anos eu sentei meu filho e disse: 'Vem ver o que é uma camisinha'". Eu disse: "Com 3 anos". "Ah, que absurdo". Gente, não é a gente que sexualiza as crianças não, as crianças têm a sexualidade aham. delas, né, elas sentem as coisas delas. E, tipo assim, você a criança achou uma camisinha na gaveta, você precisa fingir que aquilo Que é é uma outra coisa coisa. de outro mundo, como se sexo fosse uma coisa De outro mundo, pecaminosa ainda, né, exato. Ainda tem proibida. essa visão muito forte, né? Não pode ter educação sexual que previne uma série de Como crimes, se a inclusive, educação sexual fosse fosse incentivar incentivar. E como se pessoas fosse ensinar a fazer, né? Que as a pessoas fazer um sexo falam isso. precoce, e ao contrário, É. né, acho que quanto Fazer mais a pessoa ter consciência consciência. do que é sexo, do que são as implicações de sexo também, né, do que é uma gravidez indesejada, do que tudo que está ali envolvendo sexo e do que é prazer, Uhum. a gente pode fazer com que os filhos da gente tenham uma vida sexual na hora que for a hora certa para eles de uma forma natural, porque sexo é natural.
Deveria Sim, ser, né? deveria Então a gente ser. ainda carrega a culpa É, cristã ali de sexo como algo, né, que só é natural se for entre o marido e a negativo. mulher. E isso, né, a gente sabe que já não tem mais nada a ver com o que as pessoas vivem. Mas ainda se carrega esse peso Esse peso. de, né, não vamos falar de sexo, porque sexo é um assunto proibido. E a gente sabe que os dados mostram que, inclusive, a educação sexual na escola, se a gente fala, a gente descobre um monte de abuso infantil de crianças que não Uhum. sabiam. E a partir do momento E que a alguém parte que diz, alguém. não Exato. pode pegar em Isso é você, muito não pode. sério. É Isso que é a muito pessoa sério. só. A pessoa não, a criança ou adolescente só vai ver muito tempo depois que passou por aquilo, né? Fica aquela Eu já atendi dúvida. muitas Pessoas pacientes adultas, inclusive, adultas que foram se tocar que tinham sido abusadas na infância, porque ninguém nunca tinha porque, falado disso na infância, exato, ou na vida né? adulta você fica em dúvida, ai, será que isso foi assédio? Será que isso foi um estupro? Exato. Será que as Até pessoas hoje a não gente não sabem, sabe ainda até direito, hoje a né? gente não sabe discernir Uhum. isso muitas Exato, vezes, né? muitas vezes. Então, a gente, eu falo a gente como sociedade mesmo, como E como pessoas mulheres, a e gente como sabe mulheres dizer também. que a gente também permitiu algum tipo de abuso ao longo da vida, Sim. principalmente dentro de situações que a gente achou que estava tudo bem, Uhum. porque a gente também não sabia situar isso, né? Não Tanto faz se é sabia o cara que pontuar. insistiu para não É. botar a camisinha e você relevou e deixou, ou se é o cara que deu uma forçada para transar e aí você não Uhum. estava tão afim, você acabou cedendo. Isso aconteceu com todas as mulheres em algum momento, Sim, né? sim. Então, é uma coisa que você vê que a gente ainda precisa falar muito para que não Pra aconteça. que não aconteça. Porque É. ainda estamos longe. Essa Porque. coisa dos nudes, agora que a galera tá falando, né? O nude é um novo abuso também, é virtual, mas Uhum. o cara que fica ou o tempo inteiro te pedindo um nude, ou o cara que fica mandando um nude indesejado, É. é uma iniciativa sexual que não teve consentimento, Não né? Então, teve. assim, a É. mulher não tá naquele clima, ela não tá afim de falar daquilo, ela não tá na troca com você. Se você ficou insistindo, é abuso. É abuso. Mas qual foi a mulher que nunca cedeu de verdade, talvez, a mandar um nude ou acabar entrando numa conversa sexual sem estar afim, porque o cara deu insistida? Uhum. Então a gente ainda está num momento de se situar, né? Se a gente não O se que situou, é e o que imagina não os homens, é. né? Se Exato. eles se situaram de verdade, Exato. né? E esse Então, movimento tem que conversar realmente com a gente, assim, porque a é o gente é nosso que corpo, sofre. é o É nosso nosso corpo, é a gente que povo. não estava afim, É, né? Então a gente exato. que precisa falar, né? Isso é uma Exatamente. coisa, é um tabu, né? Mas a gente está aqui para derrubar. Com certeza, com certeza. E em relação também a essa questão, né, de identificar o momento que você, que é, ou é desejo ou não é. Você observa muito, assim, nas redes sociais. As mulheres chegam muito com essa dúvida? Eu acho que não é uma dúvida, é uma dúvida de se merece ter satisfação, Ah, assim, no sentido de se isso é tão importante, né? Tipo assim, por caramba. que transar sem muita vontade é algo que toda mulher já fez e muitas vezes elas acham que isso não é importante, né? Então, Uhum, eu já vi muitas pessoas, inclusive em relacionamentos muito longos, que sabem que não tem mais tesão nenhum pelo parceiro, mas uhum. que acham que isso não é importante. Então, tipo assim, não, vamos ficar casada, porque a gente tem filhos, porque a Ok. gente tem uma casa junto, porque casar é certo, porque ficar casado é o certo. Uhum, Ou que arrastam ali um relacionamento já falido há muito tempo também, sem tesão nenhum, mas ainda assim transando vez ou outra para cumprir uma tabela, achando que tem que ficar mesmo na história. Então, uhum. tem uma frase aí que eu sempre brinco também, que é sem tesão não há solução. E o povo não entende É isso, né? verdade. Que tipo, gente, a relação sem tesão é É amizade, é outra amizade, coisa. é um companheirismo ali, um coleguismo, é qualquer coisa, Mas a mas gente não é um. sabe que dentro de, principalmente de É. casamentos, é muito difícil se perceber esse Uhum, timing, porque às vezes se leva tantos anos fazendo um sexo sem muito interesse, uhum. que as mulheres não sabem dizer depois se isso era importante ou não. É. Porque elas dizem, Acho até mas que é eu não sinto normal. falta de sexo, tipo, pra mim não é importante isso. E sim, gente, você pode não sentir porque você tá dentro dessa Dessa história sem história. tesão, mas alguma hora alguém lembra que se sente atraído por outras pessoas e acaba que isso mais cedo ou mais tarde, né, alerta. É. Mas Que às tem vezes o muita. único parâmetro também, em muito tempo, ou o único da vida, mas assim, em muito tempo o único parâmetro foi aquele ali. Aí você perdeu o tesão, você perdeu a admiração. E aí você fica, Fica ai, lá. não tenho mais vontade. Claro que não tem, porque você tá se baseando só no que você não quer mais, né? Ou porque você É. também está ali vivendo uma vida tão restrita que você também Uhum. não olha para o mundo e pensa que mesmo que você não vá se interessar por outra pessoa, mas que é importante você ter tesão. Porque a gente Uhum. ainda tem essa geração de mulheres que viveu muito tempo sem tesão, assim. Eu tive muitas Sim. pacientes de 40, 50 anos que ficaram casadas anos sem tesão nenhum pelos maridos. Então, assim, só que é aquilo que a gente fala, né? Mas o cara tinha que ter tesão, porque se ele não tinha o mínimo de tesão, não ia ter sexo. Então, Uhum. se tinha um sexo, mas que o cara tinha tesão e a mulher não, muitas vezes isso é considerado um script normal.
E aí, pra gente fazer uma mulher entender que sexo importa pra ela também, muitas vezes não é fácil, porque ela passou a vida toda achando que não, porque Uhum. ela foi reprimida, porque ninguém nunca falou de sexo com Com ela, ela. porque tem muita mulher com 40 anos que nunca teve nem orgasmo, que nunca se masturbou, que nunca teve um vibrador, que nunca achou que isso fosse importante. Importante, E né? aí eu fico, gente, mas a menopausa vai chegar isso, eu vou passar a mesma vida nessa e não vão ter nada, né, de Uhum. alegria, porque sexo, quando é bacana, é muito bacana, Sim, né? E tem gente realmente que viveu a vida toda sem saber o que era sexo bacana. sim. Então, isso é triste, né? Mas é real e a gente tem mesmo que falar disso, não porque sexo seja a coisa mais importante da vida, mas Mas somos é uma seres coisa sexuais e importante. é uma coisa importante, né? Eu observo muito isso, assim, na minha vida. As pessoas também. Não sei nem se isso tem a ver com o tema, mas as pessoas, muitas pessoas, jovens, mais velhas, enfim, elas às vezes colocam sexo e amor como se fossem coisas assim. Ai, é porque eu prefiro, se tiver que escolher, eu prefiro ter. Pra que tem que escolher? A gente não vai ter os dois? Eu fico, né? Eu acho que há muito essa dicotomia, assim, esse paradoxo. Ou é um ou é outro. Por que não os dois? Né? Eu Então, acho que né? ainda existe muito Para esse as mulheres discurso. também vão pensar isso, né? Que o cara que Principalmente não tem mais tesão mulheres. pela mulher dele, dificilmente ele fica lá. Então, de algum Exato. jeito, ele une essas coisas, mesmo que ele tenha outras mulheres fora. Uhum. Mas, assim, se ele não tiver mais tesão nenhum pela mulher dele, dificilmente. Claro que rola também. De vez em quando rolam as pessoas que também acham que o casamento é para sempre e ficam ali. Os homens também não têm mais tesão e as Uhum. mulheres ficam ali também achando que é normal aquilo ali ter um parceiro que não tem mais tesão também por Uhum. elas e que elas também não têm mais tesão e tal. Mas eu acho que tanto a gente pode ter os dois, né? Pode ter sexo e amor junto, como também as mulheres não entenderam que elas também podem ter só sexo e gostar E bastante disso. gosta. É, As exato. mulheres ainda acham essa coisa romântica, né? De que se não tiver um grande envolvimento, não vai ser, Não não vai vai valer a ser. Não pena. vai. É. Mas isso não é porque a mulher não gosta de sexo, isso é porque de algum jeito a gente ouviu que a mulher que gosta de sexo sem relacionamento é puta, né. Exato. Então, se a gente tá nesse se a gente ainda tem aquele ruído na cabeça Uhum. sobre isso, é muito difícil a mulher simplesmente assumir Se que assumir ela quer que ela transar porque ela quer gosta, transar, que ela né. quer Então, transar com alguém que não vai ter um qualquer relacionamento ou que não tem ainda um relacionamento, que na verdade isso é um tabu gigantesco com as mulheres. e a vida inteira existe o garota de programa para homens, né, existe para Exato. mulher? Pouquíssimo. Pouquíssimos, é Porque um poucas mulheres ou outro. bancam isso, dizer, né, eu É. quero pagar por sexo porque eu só quero sexo, né, Uhum. ou eu quero ir para um lugar que seja um lugar, né, de encontros sexuais. Uhum. Meus pacientes gays arrasam nesse sentido, tem um monte de sauna, tem um monte de negócio para É. ir para poder só se divertir pelado. E eu digo: "Gente, cadê das mulheres, né, As divina fazer mulheres a não casa das têm. mulheres", né, não É. tem, Porque né. ainda tem esse estigma social muito grande, assim, né? Que como se Mulher não pode fosse gostar de sexo. errado. Exato, Exato, mulher não pode gostar de sexo. exato. Ela participa. Não precisa- Ela cumpre um papel. ela cumpre um Ela cumpre um papel. papel Exato, ela de satisfação participa. do Uhum. cara e, com sorte, ela vai ter prazer também, né. É. Tipo, se for tudo ótimo, ela vai ter prazer Se também. for um cara abençoado, que chegar, que quiser conversar, aí ela vai. Se não, O que mínimo, né, pena. É que gente, é o mínimo. o mínimo Pois é tão é. difícil de se É o mínimo é tão exigir. difícil. E Exato, assim, esse tema, ele passa por pessoas jovens, pessoas da meia idade, pessoas idosas, pessoas que já se qualquer foram de outros séculos, assim. exato. E continua, Ainda eu estamos lutando fico. contra isso. Estamos lutando contra isso Exato, ainda. exato. A questão também que da mulher divorciada é só olhar as redes sociais, né? Recentemente tiveram alguns famosos que se divorciaram. E aí tem as críticas ao homem e as críticas à mulher, que é Uhum. 10 vezes mais. Porque a Assim, culpa de não dar certo é da mulher também, é a sempre a culpa culpa é é da mulher de algum dela, jeito. e Uhum. que não sei o que lá, de igreja, que não pode se separar. Se você não quer se separar, não se separa. Pô. Deixa os outros se separarem, sabe? Às vezes eles não E, na aceitam. verdade, a maior parte das pessoas que tem É, muitas críticas é porque querem se separar e não tem e coragem de não se tem separar, né. coragem. Então a É. infelicidade delas, elas Tem um querem termo compartilhar, em né. psicologia disso, né? Uhum. É. Na verdade, a gente e o outro tá sempre em uma grande fantasia conectada, onde, né, a gente tanto critica o outro por coisas que incomodam a gente, quanto Sim, coisas que criticam a gente também, e a gente inveja no outro coisas que o outro consegue viver e a gente não, tá sempre tudo nesse balaio, assim, né. E é muito sim. difícil a gente desenvolver, inclusive, esse conceito de empatia, principalmente de uma mulher para outra mulher, que a gente vem Uhum, falando muito disso também, que a rivalidade feminina foi a maior arma aí de uma sociedade machista, porque exato. as próprias mulheres podem brigar entre elas por homens, inclusive, né, elas É. estão sempre E disputando. principalmente por homens, ou algo que envolve homens. Porque, assim,
É só essa coisa, como eu falei de Simone de Beauvoir, a mulher é o outro, ela briga Porque o que pelo interessa é o cara, principal, é o é o principal. pote de ouro, o cara. Exato, E exato. aí, e se observar a história dos preconceitos, né, racismo com a mulher, todos os tipos de preconceito, basicamente, há toda uma lógica, né? Historiadores que vão ver esse episódio, vocês podem, inclusive, me corrigir e me complementar. Mas há toda uma lógica, né? Isso é muito a teoria de Michel Foucault também. Mas de colocar uma pessoa dentro daquele mesmo grupo, uma contra a outra. Uhum. Porque nós duas somos mulheres. Coloca a gente pra brigar pro interesse Do cara, do cara, claro, daquele grupo de caras ali. claro. Então, toda a história da mulher, do preconceito com a mulher, é construída nisso. Ah, Sim, se a gente coloca uma contra a outra, é mais fácil elas exato. estarem com a gente do que elas estando unidas e a gente contra elas. Claro que é, inclusive, uma coisa que ainda é muito difícil a gente falar, né? Quando a gente fala de traição, por exemplo, por mais que a gente esteja ali falando de empatia, né? De uma mulher tentar se colocar no lugar da outra e tal, aí quando a gente vai lá e Uhum, fala de traição, aí já todas as mulheres vêm, 90% das mulheres vêm com o mesmo discurso. Mas a mulher que pega um cara casado não tem empatia nenhuma com outra mulher. E eu sempre me bato nesse ponto uhum, com as seguidoras e tal, que eu digo, gente, beleza. É uma falta de empatia por uma desconhecida e o cara é seu marido. Você tem mesmo que estar reclamando com a mulher que nem te conhece ou com o seu marido o que tinha um seu marido compromisso te... com você? Exato. Porque pessoas traem. Mas até na hora do julgamento sobre É uma a traição, mulher. é a mulher que é É culpada. sempre a Ela deu mulher. em cima do marido da É, outra, ela é descarada. Se ela não pegasse é. um cara casado, nem um cara casado ia trair. E a gente fica Uhum. assim, dando risada, né? Porque É porque o tira cara que era casado, né? tira todo o protagonismo do homem de Do uma coisa homem. ruim e coloca E todo nas coloca na mulheres, mulher. né? Então, se o cara também traiu, foi porque a mulher dele não transou com ele o suficiente. É, Se o cara traiu, foi porque a mulher dele engordou, né? São argumentos assim é. E se é a horrorosos. mulher casada que trai também, Uma é 10 desgraçada, vezes Ave pior do que Maria, né? o homem. Vagabunda, né? Então, É. é sempre Uhum. nessa ótica de vamos esculhambar as mulheres e vamos preservar aqui o cara, porque o Sim. cara é o bem a ser adquirido. E a gente está muito, né? Entendo também, certo, Carol, que assim, a gente está num momento onde algumas pessoas me falam assim, ai, mas as críticas são muito pesadas aos homens, os homens agora estão sentindo que ser um homem hétero é um problema. Que pena, né? Tipo, a gente fica assim, Oh, morrendo de pena, tadinho! né? Um lugar de privilégio sendo criticado. Tadinho! Mas assim, gente, todo movimento ideológico tem que esticar a corda, né? Então, assim, Uhum. claro que vão ter os caras que estão no meio do caminho, claro que estão os caras que vão estar tentando fazer uma coisa mais bacana, que são melhores parceiros, etc. Sim. Mas para a gente conseguir eliminar um tipo de comportamento que é enraizado há tanto tempo, a gente vai ter que criticar bastante e que Criticar. esticar a É. corda para o outro lado, para ver se em algum momento, inclusive, os homens têm vergonha de ter comportamentos que hoje ainda são Assim, né? motivos de Exato. orgulho para eles, né? Uhum. Então, do mesmo jeito que as mulheres foram tão criticadas durante tanto tempo, ainda são. Eu acho que não custa nada que os caras também segurem a onda ali um pouquinho das críticas e pensem, repensem, até porque um homem não vai de verdade saber o que uma mulher vive do mesmo jeito que uma pessoa branca não vai saber o que a pessoa negra vive, Uhum. porque de fato cada um sente a dor do próprio pé. Então eu acho que a gente está aqui para falar, para provocar reflexões que o outro não ia nunca ter. É. Um Causar homem um não ia senso de ter, empatia também, né? porque, É. verbalizar as dores da gente, Verbalizar. É. porque senão o cara não vai adivinhar. A mulher que está fingindo que está gozando, o cara está achando que ele está arrasando. Né? Uhum. Então, como é que a gente vai dizer de verdade para um homem que ele precisa ser bom de cama se ele não souber o que é bem de cama? Se a mulher não diz o que é bom de cama, Uhum. né? Se a gente não está dizendo que a gente está insatisfeita, se a esposa não está dizendo que o corpo dela não é um lugar de posse, né? E que ela não vai simplesmente transar na hora que ele está afim. Então, é um movimento da gente falar muito mesmo até que as coisas sejam naturalizadas e a gente não precisa falar mais tanto, né? Sim, com certeza, com certeza. É todo um movimento que já começou e vai continuar, na verdade, por muito tempo. Esperamos. Esperando, tem que continuar. Esperamos que tenha Dependendo da cada vez gente, mais vai voz. continuar por muito Exatamente. tempo aí. Pra Exatamente. gente realmente conseguir mudar, né? Eu, pessoalmente, sou uma pessoa que tem vontade de ver outras pessoas assim, livres, fazendo o que elas querem, né? Assim, tendo uma vida satisfatória, né? A vida sempre vai ter problemas, Uhum, óbvio. Não existe vida sem problemas. Mas muitos deles a gente pode resolver, né? uhum, E a satisfação sexual é um desses problemas que a gente pode resolver, né? Como mulheres, que a gente pode tentar, que a gente pode lutar, uhum, porque é nosso corpo, né? uhum. É um direito nosso da biologia, não é só. Nasceu com a A gente, gente já né? nasceu com isso, Uhum. é. Então, Lin, eu quero que você deixe alguma frase reflexiva, alguma pergunta provocando
o público, alguma coisa que veio na sua cabeça durante a nossa conversa, assim, para as pessoas pensarem e vocês deixarem também nos comentários o que é que vocês pensaram dessa Eu acho frase, que dessa sobre pergunta. esse tema, né, a gente tem que falar assim para mulheres, principalmente, né, que elas se questionem, né, tipo, você está tendo prazer sexual, você tem desejo sexual, porque se você não tem, em algum lugar ele está, Uhum. né. Então, não é normal viver a vida toda sem tesão, não é porque, né, não é o esperado, não é o que devia de fato acontecer. O que devia acontecer é cada um correr atrás Correr de se atrás. conhecer, ter o seu prazer e poder falar sobre isso. Então, se você, mulher que está aí assistindo, né, acha que nunca conseguiu falar para um parceiro o que é que você gosta, o que é que você quer e ter prazer, fica esse questionamento para você de que não é algo supérfluo na vida de Não, alguém. não E mesmo. para os homens também fica essa coisa, né, de tipo, você está perguntando, né, para sua parceira se ela está gostando do sexo que você está oferecendo, se ela tem prazer, Tá se observando. tem alguma coisa que ela gosta que você nunca fez, ao invés de ficar de cara feia se ela comentar de algo, porque isso significa que Uhum. ela já fez antes algo antes de você, é óbvio. Que bom que ela tem um passado, Que né, bom então fica adquirir em experiência. repertório, exato, que pode melhorar aquilo ali, Aham. né, ao invés de ficarem com tanto medo, né, de mexer com a masculinidade de vocês, de achar que vocês também têm que saber tudo antes. Conversem aí, porque sexo interessante com certeza é sexo com troca. Com certeza, com certeza. Deixa suas redes sociais pra gente. Pra eu falar? É, pra você falar, Então, pro gente, pessoal te tem o seguir. Instagram, né, que é de fato o lugar aí onde as pessoas mais me acham, que é o Lin para Elas. Lin é L-Y-N-N. Acredito que vai ter aí, vai estar, os posts também vão estar marcados no Instagram, né? Mas eu acho que eu venho nesse lema aí de que a gente fala mais alto se a gente falar junta, e de fato tem sido muito interessante aí, tem sido um negócio muito legal. Com certeza. Obrigada, Aline, por sua participação. Foi incrível. Eu amei. Nossa, Eu sempre espero é que bom. vocês. É, foi demais. Eu espero que vocês tenham amado também. Comentem, compartilhem, falem o que vocês pensaram após esse boom de reflexões que a gente trouxe, para que a gente de fato consiga promover mais esse diálogo, esse discurso, né? E essa vontade de liberdade E conquistar feminina. prazer E feminino, né? conquistar prazer feminino. Muito obrigada, Aline. Um Beijo. beijo.